E aí galera, eu sou o Duque e hoje vamos falar sobre One Punch Man de novo. Enquanto eu assisti um vídeo sobre o segredo da força Saitama, o interlocutor do vídeo se perguntou: por que o Saitama não aumenta a carga de treinamento dele? Porque quando você treina, você fica mais forte. Quanto mais forte você fica, o treino que você fazia ontem começa a ficar mais leve. Então você aumenta a sua carga de treino para continuar evoluindo. Eu tenho uma teoria para explicar isso. A base dessa teoria é, sei lá, as vozes da minha cabeça, então ela não tem muita credibilidade, mas eu vou me divertir fazendo esse vídeo, então vamos lá. Detalhe que esse vídeo também não vai ter muita edição, porque, né, vocês já sabem, né, preguiça, então usem bastante a imaginação de vocês. Primeiro eu tenho que fazer umas explicações das minhas interpretações de como funciona o ganho de poder e também as monstrificações no universo de One Punch Man, então vamos lá. A primeira forma de conseguir se transformar num monstro é através das células monstros, que só foi mostrado o Orochi fazendo isso, então eu não sei se ele é o único que consegue, ou se é uma quantidade bem pequena de monstros que tem essa capacidade. A segunda forma de se transformar num monstro é pela obsessão, fissuração e exposição a algo de maneira constante. Por exemplo, o cara que era tão fissurado em caranguejo e comia tanto caranguejo de forma tão exagerada que um dia se transformou no homem caranguejo mais conhecido como o primeiro vilão do Saitama. E eu teorizo que as monstrificações também tem muito a ver com a vontade e o coração ruim da pessoa. Tem inclusivamente um vilão que o Saitama enfrenta antes de virar o titã careca que ele é hoje. Ele é o líder de uma gangue e tem um momento que ele sofre uma monstrificação e vira um peixe meio sus, mas ele já tinha um coração ruim antes mesmo dele virar um monstro, né? E eu sei que isso é um exemplo, mas se vocês pararem para pensar, todas as pessoas que passaram por esse segundo modo de monstrificação já tinham um coração mesquinho ou já tinham tendências violentas ou tendências de vingança. O Garou e o Orochi foram os únicos personagens que passaram por uma monstrificação lerda até onde a gente sabe. E é perceptível que a monstrificação do Garou acontece de uma forma mais lenta porque ele tem muita bondade dentro de si, e a monstrificação dele vai avançando conforme ele perde conexão com a humanidade e passa por experiências de quase morte. E a terceira forma de virar um monstro é através de algum experimento bizarro, tipo o Titã Colossal que aparece lá no primeiro episódio. E também tem os experimentos da Casa de Evolução, né? Tipo a Zora Kabuto, né? O Rei Leão lá, o Bicho Topeira e etc. E eu não sei dizer se eles podem ser considerados monstros, já que eles foram criados em laboratório, mas vamos dizer que são também. Duque, mas como é que os seres humanos normais conseguem ter poder? Por exemplo, o Samurai Atômico, o Darkshine, etc. É explicado, não sei quando, não sei como, não sei onde, mas eu me lembro que foi explicado que um ser humano, quando atinge o seu limitador, ou ele não consegue passar disso, ou ele até consegue passar, mas ele acaba virando outra coisa, um monstro. Mas o Saitama, ele conseguiu quebrar o seu limitador e continuar avançando e não sofrer nenhum tipo de mutação. Acredito eu que os outros personagens passaram pela mesma coisa, né? O Samurai Atômico, o Darkshine e outros personagens, eles também passaram por essa quebra de limitador e não viraram monstros. Por que isso aconteceu? Eu vou explicar minha teoria agora. Acredito eu que para você ganhar poder no universo de One Punch Man sem se transformar num monstro, é necessário 3 coisas. Primeiro, muita vontade, garra e convicção e clareza em relação àquilo que você quer. Segundo, um coração nobre para que seu corpo não passe por nenhum tipo de mutação ao tentar lhe dar esse poder. E terceiro, um treino que leve seu corpo além do limite. Se você parar para pensar, o Samurai Atômico, o Darkshine e o Saitama tinham esses 3 objetivos, né? O Saitama queria virar o herói mais forte do mundo e passou por um treinamento exaustivo e teve muita garra e convicção naquilo que ele estava fazendo e clareza mental, né? A mesma coisa o Darkshine, né? Ele queria superar aquele seu senso de inferioridade, por isso que ele começou a treinar, fazer musculação e virou o cara mais blindão do universo de One Punch Man. E o Samurai Atômico, eu acho que ele quis virar o maior samurai do mundo. Só que a diferença é que o Samurai Atômico e o Darkshine devem ter passado por algum tipo de aumento de carga dos exercícios dele. Por exemplo, o Darkshine começou a erguer mais e mais peso, né, enquanto mais forte ele vai ficando, e o Samurai Atômico ele provavelmente começava a cortar coisas mais duras ou maiores para também aumentar seu nível de habilidade com a espada. Mas o Saitama foi o único que continuou com seu treino padrão e ele continuou evoluindo extremamente com seu treino padrão. Como é que isso aconteceu? É o que eu vou tentar explicar com minha teoria. Voltei para explicar a teoria. Pois é, gente, imagina esse personagemzinho aqui como se fosse o Saitama. Ele tá aqui pagando as flexões, né? Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Vai. São os dias de treino dele. Imagine que o personagem aqui, ele tá fazendo todos os exercícios, né? Tá correndo 10 km, pagando sem flexão, sem abdominal, sem agachamento, etc. Toda a rotina de exercício do Saitama, ele tá fazendo nesse dia aqui. Quando uma pessoa começa a treinar, ela deve fazer o seguinte: ela deve
primeiro de tudo, realizar um exercício safe para não ficar toda acabada, né? Depois ela deve descansar corretamente, se alimentar corretamente para que sua recuperação seja decente. Bom, o Saitama desrespeitou absolutamente tudo isso. Desde o primeiro dia, ele começou uma rotina de exercícios extremamente exaustiva, se alimentava incorretamente e praticamente não descansava em nenhum único dia. Ou seja, quando Saitama foi treinar aqui nesse primeiro dia, ele estava com todos os danos e flagelações musculares desse primeiro dia, o que fez com que ele tivesse uma carga ainda maior de exercícios. É como se as 100 flexões, é como se uma flexão desse dia aqui do Saitama valesse por duas. Então, é como se ele não tivesse pagado 100 flexões. É como se aqui ele tivesse pagado 200. Ah, mas como é que o corpo dele já tem dificuldade de fazer 100? Como é que ele teve força para fazer 200? Aí é que tá. Porque o coração bom do Saitama permitiu com que ele não passasse por uma mostrificação e a vontade dele fez com que ele conseguisse adquirir um nível de força. Então assim ele conseguiu suportar o treino desse dia e assim prosseguiu-se. Então ele não descansou, ganhou mais uma carga, né? O corpo dele ficou mais sofrido, mas ele ganhou um nível a mais de força e assim continuou. Ele ganhava força para resistir à exaustão muscular do dia anterior e isso se prosseguiu por 3 anos seguidos. E essa é a minha teoria do porquê eu acho que o Saitama não precisou trocar sua rotina de treinamento e continuou evoluindo progressivamente, porque o corpo dele continuou com as lacerações de cada dia, né? Então ele tinha que suportar mais e mais peso, mas ao mesmo tempo ele ia ganhando mais e mais força para suportar essa pressão, entende? Essa é a minha teoria, pelo menos. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que todo mundo tenha aí um bom dia. Para caso a gente não se veja de novo, uma boa tarde, uma boa noite. Sucesso para todo mundo e tchau.